地面が割れてます。Terremotos no Brasil. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre terremotos no Brasil, sobre o tectonismo brasileiro e sobre as relações entre a estrutura geológica brasileira e sobre a estrutura geológica mundial. Vamos relembrar então algumas características básicas para todo mundo ter uma noção sobre isso. Então, terremotos, tectonismo, o que é isso, né? Primeiro, vamos pegar no nome? Terremoto é a terra tremer, é isso mesmo. A grosso modo seria a terra tremer. Agora, o que é a terra? É a litosfera, camada superficial, onde a gente pisa, locomove. Aí é a crosta terrestre ou litosfera. Ela tremer a gente chama de terremoto. Cientificamente, os pequenos tremores são chamados apenas de tremores de terra e os grandes tremores são chamados de terremotos. Por isso que é muito comum você ver professor de geografia falando que no Brasil não tem terremotos. Na verdade, tem. Terremotos de baixa intensidade, de pequena intensidade e de grande intensidade, não tanto. Vamos entender então um pouquinho isso, tá? Nós temos várias escalas de terremoto. Agora, as mais famosas são a escala de Mercalli. A escala de Mercalli que mede a intensidade dos tremores de terra ligado às consequências desse tremor de terra, que ela normalmente varia de 1 a 12. E nós temos a escala logarítmica de base 10, que é a escala Richter. A escala Richter é uma escala logarítmica de base 10, onde varia de 1 a 9. Nessa escala logarítmica de base 10, variando de 1 a 9, cada vez que você aumenta, você multiplica por 10, essa intensidade do tremor de terra. E ela não está ligada às consequências, ela está ligada muito ao quê? À frequência, à liberação de energia desses tremores de terra. Então vamos entender um pouquinho o Brasil, né? Primeiro, o território brasileiro, ele é um território que hoje em dia ele está no centro da placa sul-americana. Nós temos as placas tectônicas, que são pedaços enormes de litosfera. Esses pedaços enormes de litosfera ficam boiando no magma, no manto, tá? Lá no interior da Terra. E aí essas camadas gigantes de litosfera, elas ficam se locomovendo. Elas podem ir na mesma direção, convergente, se afastar, divergente, subir ou descer, paralelamente, um movimento tangencial, raspando uma na outra, que é o movimento tangencial transformante ou transcorrente. Esses são os 3 movimentos tectônicos. O Brasil não passa por eles. Então, quando a gente fala de terremoto no Brasil, atualmente nós não temos tectonismo ativo no Brasil. O Brasil se encontra no centro da placa sul-americana. E no centro da placa sul-americana, o Brasil só tem atualmente o quê? Acomodações da placa sul-americana. Então a placa sul-americana está aqui, a deriva, e ela pode se chocar com a placa de Nazca no lado oeste, lado esquerdo do território brasileiro? Não, depois do Brasil. Por isso que a gente tem muito tremor aonde? No Chile, na Bolívia, nessas regiões andinas, onde a gente tem a Cordilheira dos Andes, montanha ou cadeia terciária formada pelo encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. No caso brasileiro, o Brasil se encontra no centro da placa sul-americana, não tem choque de placas. Por isso, essa placa sul-americana, a deriva, ela vai balançar. E ao balançar, ao se movimentar, libera energia. E essa energia pode vir através de tremor de terra,
que a gente chama de acomodação. O que vai depender é se essa acomodação vai estar em terrenos mais frágeis ou mais rígidos. Aí nós vamos falar uma coisa muito importante para você aí do outro lado entender por que certos lugares tremem mais, certos lugares tremem menos, certos lugares têm mais acomodação, certos lugares não têm tanta acomodação. Vamos falar de Mock City, Montes Claros. Montes Claros, norte de Minas, minha cidade querida, roedora de piqui, a princesinha do norte de Minas. Montes Claros, então, está onde? Está na região de bacia sedimentar. Está na região de quê? Uma região de uma estrutura frágil. O Brasil tem duas grandes estruturas geológicas. A estrutura é rigidez, idade do material, e se o material é rígido ou é frágil. Nós temos a estrutura cristalina, que é uma estrutura rígida, e tem a estrutura sedimentar, que é a estrutura frágil. Essa estrutura frágil ela é formada por elementos orgânicos ou fragmentos rochosos. No caso de Montes Claros, a gente está numa estrutura sedimentar, muito formada por detritos, fragmentos rochosos e por restos orgânicos. Em Montes Claros, principalmente calcário, que é uma rocha sedimentar orgânica, de origem animal e vegetal. E o calcário é solúvel em água, então quando chove, a água infiltra no calcário e escorre entre as rochas, formando então o quê? Cavernas. Você sabia então, você que não é de Montes Claros, que Montes Claros tem cavernas? E cavernas muito interessantes. Nós temos aqui o Parque Estadual da Lapa Grande, ali próximo da região ali do Ibituruna, do Jardim Panorama, do Panorama 2, ali na região da Serra do Sapucaia, ou famosa Serra do Mel, o Morro do Ibituruna. Naquela região ali a gente tem o quê? A gente tem um conjunto de cavernas da Lapa Grande, onde a gente tem o que? A água cai na rocha calcária, ela é solúvel em água, infiltra e forma as cavernas, porque é um terreno muito frágil. Esse terreno muito frágil forma as cavernas, e essa formação de cavernas é uma formação que a gente chama de formação da superfície terrestre, que a gente chama de relevo. É o famoso relevo kárstico. Karst vem do crust, vem de uma palavra alemã, quando os alemães vieram aqui estudar o relevo em calcário, que significa lá na origem em alemão calcário. Então essa palavra vem e formou o calcário, e aí formou o relevo que a gente aportuguesou o nome de relevo karst. Esse relevo karst é o relevo em calcário que a gente tem muito lá, próximo também de BH, na região de Lagoa Santa. E aqui em Montes Claros a gente tem esse relevo, que é o relevo com rocha calcária. Dentro de caverna a gente tem as estalactites do teto, estalagmites do chão. E é um terreno muito frágil. Então, vamos lá? Montes Claros com terreno muito frágil. Aí a gente tem o quê? Uma acomodação das rochas. A gente tem um desmoronamento das rochas devido à liberação de pressão. Provocada por quê? Provocada porque o nosso terreno ele é muito frágil em cima de uma placa tectônica que fica à deriva. Ela libera energia, essas rochas vão se fragmentar, uma vai caindo sobre as outras, liberando mais energia ainda em um terreno muito frágil, e aí a gente tem tremores de terra. Igual nós tivemos um tremor de terra aqui em Montes Claros em 2013, um tremor de 2013, desculpa, errei a data, 2012. 2012 nós tivemos um tremor de terra bem intenso aqui em Montes Claros, e esse tremor de terra bem forte no primeiro semestre de 2012. Esse tremor de terra é forte assim, para nós aqui no Brasil é considerado forte. Tremor de 3.9, 4, 4.1 na escala Richter, que vai de 1 a 9. Aí você pode estar pensando assim, ué Braulio, mas 4.1, 4, 3.9 e 9? Ah, então ele é mediano. Ó, ele está até forte. Está perto de um 5. Vamos lembrar que é uma escala logaritmo de base 10. Cada vez que aumenta, multiplica por 10. Então, é um terremoto para nós considerado forte, mas se comparado com tremores do Haiti, tremores do Chile, tremores no Japão, são tremores considerados baixos, né? Lembra, se você não lembra, você que está assistindo o vídeo, você é mais jovem,
você procura saber. Aqui em Montes Claros a gente teve o quê? Um pânico total. A gente correu pra rua, teve gente que foi dormir na rua, falou que era o apocalipse, o fim do mundo. Gente correndo na rua com cobertor, porque nós tivemos depois desse tremor outros tremores e gerou um pânico geral na galera. Calma! Calma, calma, calma. Ainda espero que ainda não seja o fim do mundo, espero que ainda não seja o apocalipse, mas o terremoto não é o apocalipse. O terremoto já existe há muito tempo e no caso brasileiro, muitos não consideram nem esses tremores de Montes Claros como um terremoto, e sim como uma acomodação da placa chamada apenas de tremor, não de terremoto. A gente chama aqui de terremoque, tá bom? Outros lugares no Brasil que a gente tem acomodação de placa e teve tremor, nós temos o Mato Grosso do Sul, nós tivemos tremor de escala 5, escala 5,5 até escala 6, se eu não me engano na década de 50. Nós temos tremores também em região cárstica no Ceará, tremores até de relativa constância, quase que diariamente tremores de baixa intensidade. E depois desse episódio em 2012 em Montes Claros, nós tivemos outros tremores de baixa intensidade aqui. Nós tivemos lugares que a construção rachou, casas racharam, shopping popular que fica no centro de Montes Claros rachou. Outras formas da gente ter tremores de terra é através da ação humana, a ação do homem. O homem pode causar tremor de terra. Através de quê? Poços artesianos, através de dinamites, construção. Por exemplo, nós temos em Montes Claros a Lafarge, que fabrica cimento. Para ter o cimento, nós precisamos da matéria-prima, que é o calcário, que tem muito lá na Serra do Mel. A Lafarge, quando vai retirar calcário, ela coloca o dinamite, explode, e aí a gente tem o calcário, do calcário se faz, então, fabrica o cimento. Ela pode dinamitar uma área e a liberação de energia pode fazer a terra tremer, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Terremotos no Brasil, para você ter uma visão geral. Geografia e atualidades com o bebê, com o Braulio Brant, aqui no Metamorfose Bebê. Mais uma aula para conta.